revelação para a tua vida. Porque é isso que o inimigo quer, que você permaneça do jeito que você está, acomodado, só achando que você é um Jó da vida, né? É um Jó, nasceu somente para sofrer, para ter chaga, para ter doença, para ter opressão. De forma alguma, Deus tem projeto na minha e na sua vida. Eu quero convidar você de pé para ler a Bíblia. Vamos agora falar com a palavra. Aleluia. Que coisa boa é quando a gente usa a palavra para falar. Vamos usar a Bíblia. Abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema não. O irmão vai colocar aí no altar, vai no telão, o texto sagrado. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19. 1 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 10. Aleluia. Eu vou resumir a palavra porque a hora ela está indo embora. E eu quero já passar a parte para as divinas revelações do Espírito Santo. Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 10 em diante. Vamos ver a estratégia de Joabe para vencer a batalha contra os sírios. Diz assim a palavra do Senhor: e vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolhas dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha conseguido diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram um mensageiro e fizeram sair os sírios que habitavam na banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Azadezer, marchavam diante dele. Somente até aí. Dá para a gente entender aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser bem resumido, como eu já falei, mas objetivo para você entender. Joabe e Abissai eram irmãos, e ambos eles confiavam no Senhor. Tinha o Deus de Israel como o seu Deus. E no momento em que eles se encontravam aqui, havia dois reinos contra eles: o reino da Síria e os assírios e os amonitas. E a batalha desses dois reis, os exércitos, era grandioso aos olhos dos seus adversários. Eram como gafanhotos, né? Como aquela nuvem de gafanhotos. Então, quando eles se aproximavam de alguma cidade, os reis dessas cidades já se rendiam, já se entregavam, porque sabia que a morte era certa.
Os sírios não perdoavam, eles matavam, estupravam, detonava com a cidade, queimava, destruía tudo, confiscava tudo que era de valor. E agora Joabe está diante de uma batalha que aos olhos dos homens seria impossível ele vencer. Mas é como eu estou lhe dizendo, os desafios que em nossa vida surgem não são para nos destruir, porque todo mundo passa por desafio, todo mundo passa por adversidade, todo mundo passa por tempestade, mas existe uma diferença: uns vencem e outros são derrotados. A diferença entre vencer e ser derrotado está na estratégia de guerra que é usada. Quando um país ele é desafiado por outro país, como foi no caso dos Estados Unidos contra o Afeganistão há anos atrás, eles desenvolveram um mecanismo de guerra da mais alta tecnologia. Mandavam drones vistoriar todo o terreno, mapear o terreno, e através de satélites eles conseguiram descobrir os esconderijos que os afegãos estavam entucados. Então, quando os soldados foram a pé, já não existia quase nada, porque os aviões já tinham feito o trabalho de bombardear tudo. Então a história conta que quando os marines chegaram no Afeganistão, a batalha já estava ganha, quase ganha, melhor dizendo. Tudo estava mais fácil, porque houve uma estratégia de guerra. Porque se eles tivessem mandado os soldados a pé, os soldados seriam dizimados pela quantidade enorme de cavernas que existem no Afeganistão, e eles não conheciam o terreno. Mas antes eles fizeram um mapeamento para descobrir como traçar um plano de guerra para serem vencedores. Então, quando Joás viu que os exércitos assírios e os amonitas estavam unidos contra ele, então ele pegou o povo, ele separou o povo. Uma parte foi com ele, outra parte foi com o irmão dele, Abissai. E um foi para um lado, outro para outro. E a ordem foi essa: se eu for atacado pelos sírios e eu estiver precisando de ajuda, tu me socorre. Mas se tu precisar de ajuda, eu te socorro. Então, primeiro, o que foi que eles fizeram? Eles confiaram na sabedoria que Deus estava dando a eles, porque naquela época não tinha drone, naquela época não tinha satélite, naquela época não tinha nenhum tipo de ferramenta tecnológica para dar a eles uma estratégia, um campo de visão melhor. Era aquilo que estava diante dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que Joabe confiava no seu Deus. Então aí, irmão, a coisa muda. Porque enquanto Joabe estava embaixo, o Senhor Deus estava em cima. A visão de Joabe na luta era de baixo, mas a visão de Deus era de cima. Então essa é começa a diferença aí, ó. Você está vendo o seu problema de baixo, Deus está vendo de cima. Quem vê de cima vê melhor, tem mais campo de visão, tem mais condição de ver detalhes. Quem está embaixo só vê o que os seus olhos alcançam. Então o que é que eu quero que você entenda? Confie no Senhor, escute o que Ele está lhe dizendo, não seja desobediente, não seja aquela pessoa de cabeça dura, escute. Muitas das vezes o que Deus está mandando você fazer é algo que você não quer fazer por N motivos pessoais, mas o que Deus quer é algo grande para amanhã. Talvez hoje você não entenda o que Deus quer na tua vida, por que Deus está cobrando aquilo na tua vida, mas quando for depois, você vai agradecer a Deus pelo livramento que Ele está te dando hoje. Porque Joabe, ele sabia, como eu disse, humanamente ele não venceria essa batalha, ia morrer todo mundo,
Mas ele disse aqui bem claro, ó, faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. O que é que significa isso? Confiança plena. Ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor. Porque se ele fosse um covarde, ele teria feito o quê? Fugido. Ele era o rei. Pegava um cavalo, escapava, ia embora e deixava o povo se virar. Que ele sabia que não ia ter jeito mesmo, os soldados o exército sírio ia invadir mesmo, ia destruir tudo. Então ele era o primeiro a fugir com a família dele e deixava todo mundo lá se virar. Mas ele ficou, pelo contrário, ele não só ficou, mas como se preparou para uma guerra que ele sabia que, humanamente falando, ele não venceria, mas o Senhor estava na frente da batalha. Então é a mesma coisa. Por exemplo, aparece um concurso, aí tem gente que diz, rapaz, eu não vou fazer não, porque são 100 vagas, já está em 2.000 pessoas, vou fazer o que lá? Quem sou eu? Estudo meu, tem gente lá que tem um conhecimento 10.000 vezes maior do que o meu, tem gente se preparando em cursinho, e nem dinheiro eu tenho para pagar cursinho, o que é que eu vou fazer nesse concurso? Então a pessoa já começa se autodesvalorizando. Aí Deus vai dizer, meu filho, eu ia te dar uma força, eu ia te ajudar, eu ia abrir uma porta, mas já que tu não vai, eu vou fazer o quê? Eu abro a porta para outro, que crê, que confia, que está esperando em mim. Porque quem espera no Senhor, irmão, ele não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Eu vou fazer esse concurso, eu não tenho condição de pagar um cursinho, eu não tenho condição de pagar um professor particular, mas Deus vai me dar a minha vitória, e Deus tira e bota você no lugar de outro. Ele disse, a porta que eu abro ninguém fecha. Porque o que acontece? A pessoa tenta um sucesso na vida, tenta melhorar de vida, aí não dá certo. Aí o diabo chega perto, nessa hora ele chega perto, porque a pessoa está fragilizada por aquele insucesso que teve. Aí o diabo chega perto e diz assim, que adiantou? Perdesse teu dinheiro, pagasse inscrição, estudasse, te esforçasse, foi que tu ganhou? Nada, está na mesma situação. Tá? E agora envergonhado, porque todo mundo vai perguntar, e aí fulano, não passei não. Ah, eu não passei não. Ah, eu não consegui não. Vão rir da tua cara, deixa de ser besta, é melhor tu ficar do jeito. E aí a pessoa vai aceitando a palavra negativa de Satanás. Não, repito novamente, enquanto você achar que não tem valor, você vai ficar do jeito que você está. Se Joabe tivesse botado na cabeça, o que é que eu vou fazer lá embaixo? O que é que eu vou fazer enfrentando um exército que é muito mais poderoso do que o meu? Eu vou me suicidar? Eu vou me matar? Não vai adiantar de nada, vai morrer todo mundo do mesmo jeito. Então é melhor eu escapar. Mas ele confiou que Deus estava no controle e disse, o Senhor fará segundo a sua vontade. Então eu vejo aqui, primeiro, eles confiaram, eles tinham uma estratégia. Eles sabiam onde a batalha seria pior. E os demais, uns iam na frente e outros protegendo a retaguarda. Se um precisasse, o outro socorreria. Então eles estavam confiando um no outro. Primeiro em Deus e segundo em si mesmo, em um socorrer o outro. Essa estratégia, ela prova que existe ali uma sabedoria, uma inteligência vinda de Deus para a vida de Joabe. Então eles primeiro confiaram na sabedoria. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 4 e o versículo 6, vamos ver o que é que diz Provérbio capítulo 4, versículo de número 6. Eu gosto de pregar assim, já mostrando na palavra, para você poder entender o que Deus ele tem para nós. Provérbios capítulo 4, versículo de número 6. Não abandone a sabedoria, ela a protegerá. Ame-a e ela cuidará de ti.
Ou seja, não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ame-a e ela te protegerá. Então, o que é sabedoria? É a capacidade que Deus pode desenvolver no ser humano através do seu esforço. Quando Deus permitiu a construção do templo, muitos não sabiam trabalhar com ouro, com prata, com tecido fino, mas o Senhor capacitou os artesãos a fabricar tudo aquilo que Ele mandou. Todos os utensílios do templo foram fabricados pela sabedoria de Deus ao homem. Então, se você está precisando de sabedoria, se a luta que você está enfrentando para você ter vitória, você precisa de uma estratégia, você precisa de uma sabedoria, confie no Senhor e Ele te dará. Mas pastor, como é que eu ganho sabedoria? Aí eu peço para você ler Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Como é que eu faço para conquistar a sabedoria? A própria Bíblia, ela já responde para mim. E se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Faça o quê, irmão? E que a todos, não é somente aos pastores, pregador, presbítero, diácono, os crentes não, a todos Ele dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O que você quer mais? O que você quer mais? O segredo de uma vitória é a sabedoria? Peça a Deus. Deus, abra minha mente para entender. Deus, abra minha mente para projetar o meu futuro. Eu quero sair dessa situação, eu quero vencer, eu quero ter vitória, eu preciso de sabedoria. Joás recebeu sabedoria de Deus para a estratégia de guerra. Foi a primeira atitude que ele tomou. Segunda atitude, eles confiaram um no outro. Aí alguém diz assim: peraí, pastor, mas a Bíblia não diz lá em Jeremias 17, maldito o homem que confia no outro? Não tem gente que diz isso, né? Mas se você ler o texto bíblico, você vai ver que a palavra de Deus, ela não está falando em relação ao outro homem, não. Sabe por que não? Porque a palavra de Deus, a correta interpretação dessa frase seria: maldito o homem de Deus que confia no homem ímpio. Porque o que Deus está falando ali para Israel, está se referindo a Israel praticar as obras dos reis pagãos, cuja cultura de adoração idólatra estava infiltrando-se em Israel. E o povo de Israel estava aceitando essa cultura idólatra. E quando isso acontecia, o mal vinha sobre eles, porque Deus os punia pelo seu pecado. Então por isso que a palavra diz: maldito é o homem de Deus, maldito é o servo de Deus, que deposita sua total confiança em pessoas que não têm Deus como referência da sua vida. O que é que acontece quando um crente, um homem de Deus, começa a confiar totalmente numa pessoa que não serve a Deus? Ele vai praticando o que aquele cara está praticando, vai começar a se desviar do propósito de Deus. Então, maldito é aquela pessoa que se acompanha com pessoas que não se autovalorizam, que não tem uma autoestima dentro de um padrão aceitável. Porque tem gente que só se acompanha com gente negativista. Não vai dar certo, que a gente não consegue, que isso não é assim, que não vai dar, não sei o quê. Sempre uma palavra negativa, e você está absorvendo isso. Porque casamento não presta, porque isso não presta, porque isso não vai dar certo, porque tu vai dar com a cara na parede, e você vai passando o tempo e se alimentando com esse lixo. Nessa noite, confia no Senhor, confia
do Senhor. Porque Deus vai colocar na tua frente pessoas que realmente te amam, pessoas que confiam, pessoas que de Deus para te orientar, para te dar força, para te dar sabedoria dentro da palavra, para você vencer os seus obstáculos. Você tem capacidade sim de confiar. Tem pessoas que você pode confiar. Tem sim pessoas que a gente pode confiar. Pessoas de Deus, pessoas que têm visão de Deus, pessoas que sabem o que está dizendo pela palavra de Deus. Essas pessoas nos alimentam. Mas tem gente que se acompanha com pessoas que muitas das vezes parece que são seus amigos, parece que está do teu lado, mas quando vira as costas, quer ver a sua caveira, quer ver a sua destruição. Só é palavra de desânimo, palavra de desestímulo, fala mal de você, fica entregando você, fica fazendo chacota de você, fica fazendo cama de gato, como o povo diz, né? Para ver cada dia mais a sua derrota. Fuja desses tipos de amizade, fuja. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Se acompanhe com pessoas positivas, se acompanhe com pessoas de Deus, se acompanhe com pessoas que têm capacidade de dar a você a força necessária para ser vencedor, porque só assim nós conseguimos. Por isso que Joás escolheu o seu irmão para poder estar, escolheu Abissai para estar do seu lado. Abissai, tu vai para um lado, eu vou para outro. Se tu vê que eu estou precisando de ajuda, me socorra. E se eu ver que tu está precisando, eu vou te socorrer. Agora imagine se Abissai fosse um covarde. Ele visse Joás precisando de ajuda, dissesse ele, se vire, morra para lá. Pelo menos se ele morrer, eu assumo o lugar dele ou alguma coisa parecida. Mas não, um estava confiando no outro, um estava certo que eles iam vencer, porque o Senhor estava coordenando tudo. Tudo estava na mão do Senhor. Somente para nós encerrarmos aqui, a palavra de Deus ainda diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vós. Paulo, ele estava mostrando aqui que existe sim pessoas que a gente possa confiar, pessoas de Deus que podem nos ajudar a vencer, que podem colocar a nossa autoestima lá em cima. Esse é o verdadeiro amigo que nós precisamos na nossa caminhada. Muitas das vezes não diz aquilo que nós queremos ouvir, mas diz o que nós precisamos ouvir. Porque hoje em dia as pessoas só consideram amiga aquelas pessoas que concordam com você com tudo. Se você disser, eu estou querendo pular da ponte. Fulano, pula, é bom você sentir aquele ventinho, pode pular. Eu quero me jogar na frente de um carro. Vai, fulano, pelo menos tu deixa uma indenização para tua família de DPVAT. Então, tudo que você quer fazer, a pessoa concorda. Quando você encontra uma pessoa que diz, não, fulana, não, nós vamos lá, vamos enfrentar, nós vamos batalhar, sim. Você tem potencial, a gente vai acreditar nisso. Aí você, mas fulano, não, fulano fica me empurrando, querendo que eu ande à força, querendo me colocar à força. Meu irmão, pelo amor de Deus, amigo é aquele que tem a coragem de falar a verdade para você, na sua frente. Por trás elogia você, mas na frente, se tiver de falar uma palavra dura, fala. Mas quando você vai refletir, você vai ver que aquilo foi para o seu bem, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estaria aqui dizendo o que eu estou dizendo se fosse somente para lhe agradar. Não. O que eu estou dizendo aqui é Deus que está mandando dizer que você tem potencial, que você tem capacidade, que você pode vencer, que você pode dar a volta por cima. É só você acreditar nele, é só você confiar nele e você vai ter vitória. Amém, igreja? Só para nós encerrar aqui, terceira atitude de Joabe. Eles confiaram em si mesmo. Joabe disse para o seu irmão, sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Isto é, eles sabiam que eram fortes e que até certo ponto eram capazes de defender as suas famílias, porque o Senhor estava com ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que é que Paulo fala quando ele se via nos momentos mais difíceis da vida dele?
que era que ele tinha no coração? Por isso aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições, as aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Sabe o que ele quer dizer aqui? Tudo que ele passou de ruim, ele superou, não por ele, mas pelo Senhor que ele serve. Ô irmão, quero repetir de novo, só para encerrar, eu vou até fechar aqui. Só para encerrar. Tem mais coisa, mas a hora não dá. Eu quero só dizer uma coisa. Se Deus não te valorizasse, nem aqui você estaria.